Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos juntos para mais um momento. Vamos juntos compartilharmos conhecimentos, ampliarmos os nossos conhecimentos. Eu sou a professora Maria José. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Módulo 2 da EJA, nossa disciplina é a disciplina de História. Em História hoje, pessoal, nós vamos falar sobre períodos de tempo. Como podemos fazer anotações e datações em dias, meses, anos, décadas, milênios, era. Vamos saber o que significa um milênio, o que significa um século, o que significa um mês, o que significa uma era. Hoje vamos falar sobre marcação de tempo. Então vamos começar falando um pouquinho sobre a necessidade que desde sempre o ser humano teve de ter o domínio do tempo, de saber que tempo estava acontecendo. Desde antigamente, o ser humano, quando começou as práticas de agricultura, né, viviam de um lugar para outro, eles eram nômades, viviam de um lugar para outro, buscando alimentos e moradias. Depois, com o decorrer do tempo, eles se tornaram sedentários, ou seja, começaram a ficar em um lugar fixo, e nesse lugar fixo eles começaram a praticar agricultura, descobriram que plantar e colher daria certo em um determinado lugar, próximo de rios, porque iriam utilizar a água nas suas plantações. Também começaram a questão da criação de animais e se tornaram sedentários. Dentro desse processo de sedentarismo, onde eles deixaram de ser nômades e começaram a ser sedentários, eles foram desenvolvendo práticas para a agricultura, para facilitar a agricultura. E aí, pessoal, quando iniciou-se os processos de agricultura, o homem começou a perceber que precisaria saber que tempo era aquele. Se era o tempo correto para a colheita, se era o tempo correto para plantar. Lembra que os nossos avós diziam assim, é tal data de abril, de maio, é dia de plantar milho, né? Eles sempre diziam, a data tá boa para plantar milho, para no São João já ter, né? E aí eles diziam sempre meses, alguns meses antes de São João. Então, isso foi uma forma que as pessoas, nossos ancestrais, foram surgindo, foram inventando para poder ter noção de qual tempo estava sendo vivido. Então, iniciou-se essa necessidade a partir do início da agricultura. Os nossos ancestrais, eles precisavam saber qual era o período mais fértil para poder se plantar e com quanto tempo eles também iriam colher aquela plantação que eles fizeram. Então, nós vamos entender na aula de hoje a importância de sabermos, né? Quais são as datações que realizamos no nosso dia a dia. Já estudamos também em outras aulas a semana, que é composta por 7 dias. Já estudamos também os meses, que é composto por 30 ou 31 dias. Estudamos também sobre ano, que é composto por 12 meses. E aí eu já compartilho aqui com vocês uma imagem, né? Outras formas de podermos contar o tempo. Além das horas, um dia tem 24 horas. Os dias, a semana tem 7 dias. Os meses, temos 12 meses que compõem um ano. Podemos também contar o tempo com outras medidas, e aqui aparece a imagem para vocês. Milênio, ou seja, o que é um milênio? Um milênio é um período de 1000 anos. A cada 1000 anos vividos, nós chamamos de milênio. O que é um século, pessoal? Um século é a cada 100 anos. A cada 100 anos, nós chamamos de um século. As pessoas que já têm 100 anos, nós podemos dizer que já viveram um século. Uma década. O que é uma década? Como o próprio nome já diz, uma década quer dizer a cada 10 anos. Ou seja, a cada 10 anos nós temos uma década. No meu caso, eu tenho 31 anos, então quer dizer que eu já vivi 3 décadas. Para vocês, período. O que é que nós podemos classificar como um período, né? O período, ele transcorre entre um marco e outro, ou seja, o período é o que acontece em um determinado tempo para outro. Período de uma semana, 7 dias. O que aconteceu comigo durante 7 dias? O que aconteceu no meu trabalho? O que aconteceu na minha cidade nesse período de 7 dias? E a era? A era é um tempo contado depois de algum marco memorável. Ou seja, na era que acontecia isso. A era, ela é falada quando é um tempo contado depois de algum marco memorável. Então, pessoal, na aula de hoje nós estamos ampliando os nossos conhecimentos sobre métodos de contação, de datação, né? Importante para que nós possamos contar, para que nós possamos ampliar os nossos conhecimentos sobre as marcações de período em dias, meses, semana,
anos, milênios, décadas e eras. E aí eu já compartilho aqui uma outra imagem com vocês. Essa imagem, ela traz para a gente alguns instrumentos que eram utilizados antigamente para o uso, né, de contação do tempo e alguns instrumentos que utilizamos hoje em dia. Nós temos aí a imagem do relógio, nós temos hoje o relógio de pulso, que é o que nós usamos no nosso braço no dia a dia para trabalhar. Nós temos também o relógio despertador, aquele do cantinho da cama, temos os relógios de parede e temos os relógios digitais, que são conectados aos nossos telefones. Então, hoje nós temos uma diversidade de relógios que nos ajudam a contar as horas que tem durante um dia. Nós temos também aí o relógio do sol. O relógio do sol é um dos instrumentos mais antigos que existiam, que antigamente as pessoas usavam o relógio do sol para poder saber qual era o dia, né? Um relógio que tem aí uma superfície de ferro, onde as pessoas utilizavam para poder marcar a hora. Nós temos aí a ampulheta, as pessoas utilizavam antigamente também para medir o tempo. A observação da lua e do sol, tinha pessoas que sabiam em que período estavam, que estação do ano estavam, observando a lua e o sol. Nós temos o calendário, que nós utilizamos atualmente, né? Que é o nosso calendário, onde vem os meses do ano, as datas. Temos o calendário maia, o calendário indígena e o calendário chinês, que são utilizados também em outros territórios, outros países. Então, na aula de hoje, nós estamos ampliando o nosso conhecimento sobre o tempo. Como podemos contar o tempo, né? O tempo que estamos inseridos. A cada dia é muitas coisas que acontecem ao nosso redor. Durante um dia, nós realizamos muitas atividades, vamos para vários lugares, nos relacionamos com várias pessoas. Então, acontecem coisas diferentes, nós podemos contar esses acontecimentos que acontecem através do tempo, seja através do dia, como o dia do nosso aniversário. É um dia que fica marcado, que nós celebramos essa data. O dia de Natal, de Ano Novo, de São João, de um santo que as pessoas comemoram a data daquele dia do santo. Então, essas datas são importantes para que as pessoas consigam contar, né? Um exemplo, um semestre, 6 meses, 15 dias, uma quinzena. As pessoas chamam, né? A cada 15 dias nós temos uma quinzena. Então, é importante que nós possamos ter essa noção de tempo para que nós possamos também nos situar no nosso dia a dia e nas relações que estamos desenvolvendo. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom descanso, nos encontraremos em um próximo momento. Tchau, tchau!